Eu imprimi mais ou menos uns 30 currículos e saí entregando nas lojas. E foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego aqui na Irlanda. Vem comigo que eu vou te contar em detalhes como que eu consegui todos os meus trabalhos aqui na Irlanda. Pra você que não me conhece, meu nome é Lara, eu moro aqui na Irlanda há mais ou menos um ano e aqui no YouTube eu mostro mais ou menos como que tá sendo a minha experiência fazendo um intercâmbio aqui na Irlanda. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu consegui os meus trabalhos. Ao todo eu tive 3 trabalhos aqui na Irlanda. O primeiro deles acho que é uma loja de departamento, tipo as lojas americanas. O segundo foi numa creche, eu estou nesse trabalho até hoje. E o terceiro trabalho que eu consegui foi em um restaurante de fast food. Eu não estou mais trabalhando nos 3, durante mais ou menos uns 8 meses eu trabalhei em 2 deles, que foi na creche e no fast food. E o primeiro trabalho eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas. E agora eu vou contar pra vocês como que eu consegui cada um desses empregos. Tudo começou na acomodação estudantil. Eu não fazia ideia de como procurar trabalho aqui na Irlanda, eu não pesquisei nada sobre o assunto antes de vir pra cá. A única coisa que eu estava preocupada era em entrar no país e como achar uma moradia fixa aqui pra mim. Pra quem conhece um pouquinho da situação aqui da Irlanda, sabe que a preocupação de todo mundo quando chega aqui é achar uma acomodação. Trabalho com certeza está em segundo lugar. Só sabia que aqui era um lugar que falava inglês e eu queria aprender inglês e o intercambista podia trabalhar aqui para ajudar nos cursos, então eu decidi vir para cá. Quando eu cheguei na acomodação, eu fui fazendo amizade com as pessoas que já estavam lá, que tinham chegado dias antes de mim, e aí eu fui pegando informações de como que fazia para você conseguir emprego depois que eu já tinha resolvido a questão da acomodação. E eu descobri que aqui as pessoas literalmente vão de porta em porta entregando currículo. E foi aí que eu comecei a saga de como fazer um currículo no modelo da Irlanda e como colocar todas as minhas experiências em inglês. Um truque que eu aprendi lá na acomodação é fazer um currículo específico para cada lugar que você for entregar. Como, por exemplo, se você vai entregar no hotel, você tem que colocar as suas experiências que vai te ajudar a conseguir aquele emprego. Se eu vou entregar o meu currículo no hotel e lá eu sei que eles contratam camareira, cozinheiro, faxineira, eu vou colocar as minhas experiências que vão me ajudar a conseguir uma vaga nessa área. Seguindo essa linha de raciocínio, eu acredito que eu fiz uns 3 currículos diferentes. Um para área de limpeza, um para restaurante e o outro eu fiz normal com todas as minhas experiências mais recentes que eu tive. Essa foi a primeira etapa de conseguir os trabalhos aqui. Preparar o meu currículo em inglês e do modelo que eles geralmente costumam usar aqui. Depois que eu preparei o meu currículo, dividido assim mais ou menos nas áreas, o pessoal da acomodação me aconselhou a fazer era de não colocar a minha formação nos currículos. Por que isso? Geralmente as pessoas buscam trabalhos de entrada. O que são esses trabalhos de entrada? Housekeeper, cleaner, kitchen porter, que traduzindo para o português é camareira, área de limpeza e manutenção, ajudante de cozinha. São essas as áreas que a gente mais procura aqui para conseguir um primeiro trabalho. E se a pessoa vê no teu currículo que você tem uma formação e que provavelmente no seu país você trabalhava com isso, talvez ela não queira te contratar para um serviço de limpeza, porque ela vai imaginar que você não vai querer fazer aquele tipo de trabalho, como por exemplo, se você coloca lá no teu currículo que você é um advogado, que você tem anos de experiência nessa área, na cabeça do empregador não faz sentido ele pegar o teu currículo e te contratar para uma vaga na limpeza. Por que isso? Primeiro, ele pode achar que você não queira a vaga na área da limpeza. Segundo, ele pode achar que você vai entrar naquele trabalho, vai ficar só um tempo até você conseguir outra coisa melhor. Ele não vai querer perder tempo te treinando para daqui 1, 2 meses você desistir da vaga porque encontrou uma coisa melhor na sua área. Então, me aconselharam a não colocar a minha formação, porém, eu coloquei a minha formação porque a maioria das experiências que eu tinha no Brasil girava em torno da minha área, como por exemplo, eu ter sido babá. Eu tenho formação em pedagogia, eu já trabalhei com festas de criança, eu trabalhei em casa de festa, servindo, fazendo pintura de rosto, já fui babá, então a maioria das minhas experiências está relacionada à minha formação. Então eu decidi simplesmente deixar lá no meu currículo que eu tinha formação nessa área, e ainda bem que eu fiz isso porque meu segundo emprego, que foi o da creche, eu consegui por ter colocado no meu currículo a minha formação e a minha experiência na área. Então vai de você, se você quiser colocar ou não, dependendo do lugar que você for entregar currículo,
você faz um currículo diferente, coloca a sua formação, então vai da sua escolha. Eu coloquei e deu super certo. A segunda parte foi, obviamente, entregar esses currículos. E o que eu fiz? Chamei uma amiga minha, que eu conheci lá na acomodação, para entregar os currículos junto comigo. Decidimos começar por um shopping que tem aqui na cidade. Ele se chama Crescent Shopping Center. Ele fica em um bairro mais afastado aqui do centro, mas é rapidinho, você pega um ônibus, 10, 15 minutos você já tá lá. E nós começamos a entregar em todas as lojas. A gente entrava, pedia para falar com o gerente ou então com algum vendedor que estivesse por ali e a gente pedia para entregar o currículo. A gente só prestava atenção se na frente da loja não tinha já uma plaquinha informando que se fosse para entregar o currículo, que enviasse o currículo pelo e-mail. Então a gente observava ali a loja, se tivesse o e-mail, eu anotava. Se não, eu entrava e entregava o currículo ou pro gerente ou na mão de alguém que estava ali no caixa para poder guardar e o meu currículo ficar ali na loja para quando eles precisassem poder chamar. Então a gente tirou o dia para fazer isso. Fomos em vários lugares, chegamos nos hotéis aqui do centro e alguns afastados também, em todas as lojas do shopping que podia e também entregamos em é tipo um centro comercial que tem algumas lojas meio afastado assim, não era nem perto do shopping, nem perto do centro da cidade. E aí, nesse centro comercial, tem supermercado, academia, loja de roupa e essa loja de departamento, que foi onde eu consegui o meu primeiro emprego aqui na Irlanda. Ela é como se fosse uma loja Avon, aí do Brasil, lojas americanas, mais ou menos isso. Lá vende de tudo, de eletrônico até móveis, utensílios de cozinha, de decoração, tem de tudo um pouco. A gente simplesmente chegou na loja, entrou, perguntou se a gente podia deixar o nosso currículo lá no Customer Service e a gente entregou e foi embora. Depois que eu entreguei meus currículos pessoalmente nos lugares, eu ficava o dia inteiro aplicando para as vagas no Indeed. Não tive resposta de ninguém, mas parece que esse site funciona assim, que algumas pessoas conseguem trabalho por esse site. Não foi o meu caso, nenhum dos meus trabalhos eu consegui por esse site. Mas fica aí a dica, se você quiser tentar. Nele você faz lá o seu cadastro, faz tipo um currículo, só que respondendo lá o questionário que eles têm. E depois que você monta lá o seu perfil, você começa a ver as vagas que tem lá e você começa a aplicar. Parece que é um site que eles usam bastante aqui para contratar e também para conseguir trabalho. Quando passou mais ou menos uma semana, eles me ligaram e me chamaram para uma entrevista. Aí eu fui nessa entrevista, tudo em inglês. A gerente da loja que fez a entrevista comigo. E se eu passasse na entrevista, alguém iria me ligar. Esse currículo que eu entreguei nessa loja, estava escrito que eu estava aberta a qualquer tipo de vaga, qualquer tipo de emprego. Porque lá, eles fazem tipo reposição de peça nas prateleiras. E essa vaga específica era para limpeza. Então, durante a entrevista, ela me perguntou se tinha algum problema, que a única vaga que ela tinha era para limpeza. E se eu queria aquela vaga. E eu falei que ótimo, o que eu queria. Eu estava sem trabalhar, então qualquer vaga eu iria aceitar, óbvio. Se eu não me engano, a entrevista foi num sábado. Aí me ligaram mais ou menos na segunda-feira, confirmando que eu tinha passado na entrevista e que na quarta-feira eu iria começar. Aí foi quando tudo começou a dar certo, graças a Deus. Eu comecei nessa loja. Eu ainda não tinha um documento que eles pedem aqui para começar, mas como essa era uma loja grande que já estava acostumada com os estudantes que chegam aqui e não tem os documentos, eles me deram a carta para eu tirar o meu PPS e aí eu comecei a trabalhar. O trabalho era bem tranquilo, eu tinha que ficar varrendo a loja. Teria que limpar também, mas a máquina de limpar a loja estava quebrada, então eu nem cheguei a limpar, tipo, passar água, pano, essas coisas. Eu só limpava a cozinha, onde os funcionários comiam, os banheiros dos funcionários, o banheiro dos clientes também, mas era super tranquilo, não tinha que lavar, era literalmente limpar, porque aqui você não lava banheiro, você só limpa. Então, eu limpava os banheiros, limpava a cozinha, os escritórios da loja e a loja em si. Eu ficava varrendo, né? Era só o chão. As prateleiras, quem limpava eram os outros funcionários que estavam responsáveis por aquela área. Então, eu literalmente só varria a loja. Eu andava mais ou menos uns 15 quilômetros por dia quando eu trabalhava, porque eu tinha que ficar varrendo a loja o tempo todo. Eu ficava rodando, varrendo a loja o tempo todo. Eu trabalhava 20 horas por semana, e geralmente a gente folgava 2 dias na semana. Um dia no fim de semana e um dia na semana. Na área da limpeza tinham 3 pessoas. Então no dia que eu tinha folga, a outra pessoa ia lá e me cobria. E esse foi o meu primeiro trabalho, que eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas. Por que eu saí de lá? Porque eu consegui o meu trabalho na creche. E eu vou fazer um vídeo específico só pra esse trabalho, porque é uma história muito interessante e merece um vídeo só pra isso. Então o meu segundo trabalho foi na creche. E o meu próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi que eu consegui esse trabalho. E agora eu vou contar pra vocês como que eu consegui o meu terceiro trabalho, que foi no restaurante fast food.
Depois que eu saí da loja que eu trabalhava na limpeza, eu comecei a trabalhar na creche e, óbvio, uma creche funciona de segunda a sexta. Na loja de departamento eu trabalhava todos os dias da semana. Eu não me lembro direito se era quinzenal ou se era por mês, mas eles já faziam a escala e eles iam intercalando assim. Não tinha dia certo da minha folga. Eu sabia que era um dia no fim de semana e um dia na semana, mas podia ser qualquer dia da semana. Eu não sabia o dia direito. Isso quando eu trabalhava na loja de limpeza. Na creche eu trabalhava de segunda a sexta, todos os dias à tarde, de manhã eu ia pra escola. Então eu tinha o fim de semana todo livre. E se você tá planejando vir pra cá, pra Irlanda, saiba que trabalhar somente 20 horas não é o suficiente para você fazer tudo que você tem a possibilidade de fazer aqui na Irlanda, que é viajar, guardar dinheiro, comprar tudo que você quiser comprar e principalmente fazer a sua renovação. Se você trabalhar 20 horas por semana, você consegue pagar o seu aluguel, você consegue comer, você consegue pagar a sua conta de telefone. Mas eu acho muito difícil você conseguir viajar, pagar a sua renovação e guardar dinheiro. Se tiver nos seus planos, você guardar dinheiro. Se você assistiu um dos meus vídeos anteriores aí, eu falo que um dos meus objetivos de vir aqui pra Irlanda, além do inglês, era guardar dinheiro. Então, somente um trabalho que me dava 20 horas não era suficiente. E olha que na creche era 25 horas. Eu trabalhava de 1 às 6 da tarde, então eu fazia 25 horas durante a semana. Como eu ia fazer com a imigração, só Deus sabe. Mas, graças a Deus, eu não precisei renovar o meu curso e explicar pra imigração por que eu tava fazendo 25 horas. E depois que já tava ali certinho na creche, no mesmo horário fixo, de segunda a sexta, eu comecei a querer um segundo trabalho. Nessa época, a minha rotina era acordar de manhã, tomar café, ir pra escola, ficava 3 horas na escola, saía da escola correndo, pegava o ônibus e ia pra creche. Aí eu saía da creche e voltava pra casa. O que eu comecei a fazer? Todos os dias na escola, eu falava pros colegas da turma que eu tava precisando de trabalho. Todos os dias. Quando dava um intervalo ou quando a gente tava conversando ali no meio da sala, eu falava: gente, eu tô precisando trabalhar no fim de semana, vocês sabem de alguma coisa? Praticamente todos os dias eu fazia isso. E não voltei a entregar currículo, não voltei a aplicar no Indeed, nada. Eu só falava todos os dias na sala de aula que precisava de um trabalho para trabalhar fim de semana ou à noite durante a semana, porque eu saía às 6 horas da creche, então se tivesse alguma coisa para fazer durante a noite, de madrugada, eu faria sem problema. E ficava ali, ó, enchendo o saco dos colegas da turma. Todos os dias eu falava. Aí um colega da minha turma até me mandou uma mensagem perguntando se eu estava disponível para trabalhar à tarde, porque ele sabia de uma vaga, mas que era para trabalhar à tarde, e à tarde eu não podia. Mas se eu não tivesse nenhum tipo de trabalho, eu já conseguiria ali só na insistência, só divulgando o meu horário livre. Fica a dica aí para vocês, todo santo dia, se você estiver precisando de alguma coisa, precisando de acomodação, precisando de trabalho, de uma jaqueta de chuva, seja lá o que for que você esteja precisando, abre a boca e fala para todo mundo que você tá precisando, que alguém, quando souber de alguma coisa, vai lembrar de você. E foi exatamente assim que eu consegui o meu terceiro trabalho. Uma amiga minha, super querida, a Dália. Um beijo, amiga, se você estiver me assistindo. A gente era só colega de turma na época e todos os dias eu falava, né? Tô precisando de um trabalho, tô precisando de um trabalho. E aí ela falou: ah, o meu gerente tá precisando de uma pessoa, porque tem uma pessoa lá que tá com o pé machucado e aí tá ficando muito corrido pra gente. E aí eu vou falar de você pra ele. Acho que ele pode te contratar só fim de semana. E aí ela pegou e comentou com ele e aí ele me chamou pra fazer uma entrevista. E lá vai eu fazer entrevista em inglês de novo. E aí eu fui no sábado de manhã, era mais ou menos meio-dia, conversei com ele ali rapidinho e ele falou: ah, se você puder já fazer o teste agora, vamos começar. E aí eu já fui de preto, já pronta pra trabalhar, fazer o teste, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele conversou comigo ali rapidinho e falou pra mim fazer um teste. Ele pegou uma blusa lá dentro do carro, nova, me deu e eu comecei. E aí a partir desse dia eu fui contratada. Eu fui no sábado, no domingo ele falou que não precisava eu ir. Durante a entrevista ele perguntou se eu tinha disponibilidade de começar na sexta-feira à tarde, porque ele precisaria pra sexta, sábado e domingo. E aí eu falei que não, porque eu tava na creche, mas se ele quisesse eu saía da creche e ia direto pra lá. Só que eu iria trabalhar só 3 horas e ele falou que não, que eu poderia ficar só no fim de semana mesmo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar todo fim de semana. A minha escala era de meio-dia até o fechamento da loja. Então eu entrava geralmente meio-dia no sábado e meio-dia no domingo. No sábado a loja fechava 8 da noite e no domingo ela fechava 7. Esse restaurante de fast food era no shopping que eu tinha entregado o currículo a primeira vez. Inclusive, no dia que eu tava entregando o currículo lá no shopping, eu comi nesse restaurante, mas eu acredito que eu não deixei currículo lá, só comi mesmo. Então, mais ou menos durante uns 8 meses eu trabalhei todos os dias da semana. Exatamente todos os dias da semana. Eu ia pra escola de manhã, pra creche de tarde e fim de semana eu trabalhava
sábado e domingo nesse restaurante. O meu objetivo era trabalhar, eu consegui trabalhar. Então, se o meu objetivo era trabalhar e fazer dinheiro, eu consegui, viu? E foi cansativo. Eu literalmente não parava nenhum dia. A única folga que eu tinha era nos feriados daqui. Aqui na Irlanda, toda feriado é segunda-feira. A creche não abria, nem a escola que eu estudava. O restaurante abria, mas ele nunca me colocava na escala, porque eu só trabalhava fim de semana. Então, por mais que eu estivesse disponível para trabalhar nesse dia, eu também aproveitava e descansava. Outros feriados aqui são mais ou menos de 2 em 2 meses, então eu trabalhava todos os dias e aí quando dava uns 2 meses e meio, eu tinha uma segunda-feira para descansar. E aí o que eu fazia? Não descansava, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Eu me lembro que uma vez a gente inventou de ir na Irlanda do Norte. Então, nessa segunda-feira, que era o dia que eu teria para descansar, a gente acordou 5 horas da manhã, foi pra Irlanda do Norte e chegou em casa umas 10 horas da noite. Então, eu tava acabada, destruída. Ao invés de descansar, eu fui bater perna. Mas tudo por uma boa causa, né? Eu precisava guardar dinheiro, então era o sacrifício que eu tinha que fazer. Eu não tinha outra escolha. Ou era isso ou eu ficava sem dinheiro. Então, eu preferia trabalhar. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que eu consegui o meu segundo trabalho. Essas foram as duas formas que eu consegui trabalho aqui na Irlanda, entregando currículo e por indicação. Então, as duas formas funcionam aqui. Se você tá vindo pra cá e não conhece ninguém, não se preocupa, você vai conseguir trabalho. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas você vai conseguir. E por mais que aqui seja uma cidade pequena, a quantidade de estudantes que tem aqui é bem considerável. Então é o tempo todo pessoas chegando e pessoas saindo. E quando essas pessoas vão embora, fica ali aquela vaga para alguém ocupar. Claro, venha preparado com uma reserva para você não passar nenhum aperto. Eu, por exemplo, consegui trabalho com menos de um mês aqui. Porém, eles não pagavam por semana, eles pagavam por mês. Então, eu comecei a trabalhar e só depois de um mês eu fui receber. E durante esse tempo, eu tive que pagar aluguel, tive que fazer compras. E eu vim com os 3.000 euros ali redondo. Quando eu tava chegando perto do meu pagamento, mesmo eu estando trabalhando, eu meio que dei uma desesperada, porque o dinheiro estava só saindo e não estava entrando. Então, venha preparado. Se você puder, traga mais do que a imigração exige, porque você não sabe quando que você vai conseguir um trabalho, mas você vai conseguir. Foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que essa minha experiência tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, deixa eu curtir pra mim, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos que vem por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!